Brasil Cidadão. Sempre trazendo notícias da atualidade do Brasil e do mundo. Olá, bom dia. Eu sou Joel Scali e começa agora o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, com a co-apresentação de Frank Valverde. Na pauta do programa de hoje, fake news nas mídias sociais. Segundo o Reuters Institute, o Brasil é o país que mais afirma estar preocupado com notícias falsas na rede. Em 2020, 84% dos brasileiros entrevistados disseram ter essa preocupação. Ainda assim, a pandemia da Covid-19 se mostrou um terreno fértil para a disseminação das fake news. Para conversar sobre o assunto, nós vamos receber a Veridiana Alimonte, que é analista de políticas públicas para a América Latina na Electronic Frontier Foundation, organização que atua na linha de frente da defesa de liberdades civis no mundo digital. A Jamila Venturini, que é jornalista e coordenadora regional na Derechos Digitales, organização que há mais de 15 anos luta em defesa dos direitos humanos em ambientes digitais. Você vai conferir as notícias do mundo com a repórter Ana Paula Loureira, da Rádio ONU, direto de Nova York. E os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor com o jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel. Bom dia, Veridiana, Jamila. E também bom dia para você que está em sintonia com o Brasil Cidadão. Depois de um fim de semana onde parte do país parou para protestar contra o governo federal, qual é o seu destaque desta semana, Franklin? Olha, esse é o destaque, né, Joel? Esses protestos todos que aconteceram aí no Brasil, né, o chamado 19J, né, 19 de junho, né, que marca esse movimento, e de protesto principalmente pelo 500 mil de pessoas falecidas no Brasil, vítimas da Covid-19. Tá? E a gente pode dizer que muito, né, pelo menos metade dessas pessoas essas mortes poderiam ter sido evitadas se nós tivéssemos um governo federal competente para fazer o combate. O governo federal errou em todas as frentes possíveis e imagináveis no combate à pandemia. Isso tem que ser creditado à conta do governo. Esperemos que a CPI faça isso, pelo menos se não punindo efetivamente, né, ou encaminhando para a punição, né, apesar que ele não tem esse poder, mas que deixe muito claro quem são os responsáveis, que de uma certa forma todos nós já sabemos quem é. Esse papel me parece que até o momento a CPI vem cumprindo, né, mostrando para a nação quem são os verdadeiros responsáveis por essa tragédia que acontece no país. Bom dia, Veridiana. Seja muito bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia a todos e todas que estão aqui nos assistindo. Qual é a principal preocupação da Electronic Frontier Foundation nesses momentos de pandemia do país? Bom, não só nossa, né, mas de todos que acompanham esse cenário já há bastante tempo, em que a gente não sabia quanto tempo duraria, quais seriam todas as suas repercussões, como a gente trabalha na intersecção, né, entre direitos e tecnologia, justamente pensar e acompanhar e incidir em relação aos impactos que o uso da tecnologia poderia ter, por exemplo, na busca de soluções mágicas para lidar com a pandemia, né? A gente acompanhou bastante questões ligadas ao uso de tecnologias, por exemplo, para rastrear contatos, ou no sentido de se preocupar com as repercussões que poderiam ter no campo da privacidade, no campo da proteção de dados, porque muitas vezes respostas tecnológicas vêm como uma solução mágica que trazem consigo uma série de problemas em que as pessoas, por estarem preocupadas e sem respostas ainda para o problema que tem pela frente, aceitam soluções mágicas que vêm com problemas embutidos, né? Como uma naturalização de práticas de vigilância, por exemplo. A Jamila até pode comentar nesse sentido uma pesquisa muito interessante que foi feita com algumas organizações da América Latina sobre isso. Do ponto de vista da privacidade, esse foi um ponto. Com soluções que vêm naturalizando práticas de vigilância. Por outro lado, também,
olhando o movimento nas redes com relação à distribuição de informação, porque nesse momento o acesso à informação, a possibilidade de debate e discussão pública, né, do que está ocorrendo e a possibilidade de acessar a informação é fundamental, e ao mesmo tempo a gente vê também o problema da desinformação que precisa ser resolvido, que precisa ser combatido, mas com equilíbrio em relação a medidas para que também não se voltem, não se tornem formas de censurar discursos legítimos ou mesmo de acessar a informação necessária para a população. Qualquer movimento e qualquer política pública tem que preservar os direitos individuais, né? E o direito de expressão também. Os direitos né? humanos de forma geral, Bom dia, Jamila Venturini, seja muito bem-vinda ao Brasil Cidadão. Bom dia, Joel, bom dia, Franklin, bom dia, ouvintes. Eu vi que a sua organização de Recursos Digitales, que é Direitos Digitais, que atua há mais de 15 anos, né, em defesa dos direitos humanos, qual é o principal foco dela nesses momentos de pandemia? A gente sabe que, por exemplo, as mulheres são as grandes vítimas, né, junto com as crianças e adolescentes, sobretudo mulheres da população de baixa renda e negras, né, que são as principais vítimas desse isolamento social ou desta pandemia em geral. A gente tem uma preocupação muito grande, Joel, com como essa pandemia é utilizada para desenvolvimento de novas formas de controle, né? Seja no âmbito da vigilância, como a Veridiana falava agora mesmo, seja no âmbito do controle das formas de expressão online. A gente entende que esse é um momento excepcional, que demanda uma resposta organizada do Estado, que justamente o Franklin estava ressaltando, foi o que faltou aqui no caso brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, em nenhuma circunstância isso pode ser feito de forma abusiva, de forma que não leve em consideração alguns princípios de direitos humanos, como o princípio da legalidade, da proporcionalidade e da necessidade em todas as políticas nessa linha, né? Qualquer medida de controle excessivo, ela pode ter um impacto diferencial justamente nesses grupos que historicamente foram vulnerabilizados, que foram marginalizados, como as mulheres, a população negra, indígena, etc. Né? Com a mudança das atividades para o contexto online, da maioria das atividades no período de quarentena para o contexto online, uma série de pessoas foi inserida no contexto das tecnologias, foi forçada a migrar para as tecnologias, né, quando possível, mas essa migração e esse acesso geralmente é um acesso que ele é desigual e muitas vezes ele é inclusive precarizado, né, não só em termos de qualidade de acesso, mas também em termos de segurança, em termos do acesso a quais informações, né, a gente sabe que o próprio acesso à conectividade ele é muito desigual, algumas pessoas têm acesso a poucas plataformas e, ao invés de ter acesso à internet como um todo, né, então isso também prejudica a possibilidade delas encontrarem informação equilibrada na rede, delas encontrarem respostas às demandas ou à desinformação que circula no nosso país, muitas vezes impulsada pelas próprias autoridades. Então, isso complexifica um pouco e é uma grande preocupação para nós tentar entender como responder a esse contexto, né? Veja, olha a preocupação de vocês não é excessiva e é justificada. O Google enviou à CPI da Covid dados sigilosos que mostram que canais no YouTube, entre eles de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, ganharam dinheiro disseminando notícias falsas sobre a pandemia, antes que seus vídeos fossem apagados da rede social. O jornalista Alexandre Gracia encabeça a relação com 126 vídeos tirados do ar por ele próprio, ou pela plataforma, que haviam rendido quase R$70 mil em remuneração pela audiência e publicidade. Frank Valverde, você que é presidente da Comissão de Ética do Sindicato Jornalístico do Estado de São Paulo, esse não foi uma violação do Código dos jornalistas? Sim, se nós for analisar à luz do nosso Código de Ética, nós vemos que no artigo 4º, né, está claramente: o compromisso fundamental do jornalista é com a verdade no relato dos fatos. Deve pautar seu trabalho na precisa apuração dos acontecimentos e na sua correta divulgação. Não é o que aconteceu, né? Cloroquina não cura Covid. Muito bem. Veridiana,
Na sua fala, na sua primeira fala, e a sua e da Jamila, eu observei que o cuidado que vocês apresentaram em relação às notícias que a população recebe através das redes sociais. Parte delas, comprovadamente, já são falsas. Que maneira a gente pode, né, devolver à população o direito de ser bem informada nas redes sociais? Essa é uma das perguntas dos nossos tempos, digamos assim, né? Como, ao mesmo tempo que a internet ela permitiu e ampliou de maneira sem precedentes, né? Anteriormente, se a gente for pensar num contexto de informação apenas pelos meios de comunicação de massa, que também faziam desinformação, né? Ampliou de maneira sem precedentes a possibilidade das pessoas acessarem informação e se expressarem por si próprias a partir desses instrumentos. Ao mesmo tempo também isso trouxe, enfim, uma série de expressões que também reproduzem problemas da realidade e colocam e trazem esses problemas para o ambiente online, né? Seja em relação à desinformação, seja em relação até às violências que a gente estava comentando aqui antes de começar o nosso papo online. E nesse sentido, assim, é uma linha muito tênue e é um tema bastante complexo, no sentido de que muitas vezes a desinformação ela é usada, por exemplo, como bode expiatório, né, por autoridades quando elas são criticadas publicamente pelos seus cidadãos. No contexto dos protestos da Colômbia, por exemplo, o governo está chamando os protestantes que fazem isso digitalmente também, né, porque protesto também se dá no ambiente digital, de vândalos digitais, terroristas digitais e que estão disseminando a desinformação quando falam da violência que acontece nas ruas. A desinformação também, ela tem diferenças tênues em relação à notícia desatualizada, fora de contexto, ou manchetes que sejam exageradas num conteúdo que não é totalmente mentiroso. Então, e aí muitas vezes medidas que são tomadas para lidar com isso, elas censuram informações de interesse público e questões que são, de fato, importantes para a população, né? Ou servem para a perseguição de grupos que já são vulneráveis ou que são minoritários no sentido de não estarem de acordo com os poderes instituídos. Então, por isso esse cuidado. Agora, ao mesmo tempo, como lidar com essa questão sem dar munição à perseguição e à censura? Muitas discussões são feitas nesse sentido, do ponto de vista, por exemplo, de se colocar etiquetas ou se colocar funcionalidades, por exemplo, nas redes sociais, falando busque mais informação sobre isso, em casos de demonetização também, ou de redução de viralidade de conteúdos. Agora, mesmo em relação a isso, a maneira como as plataformas lidam com as suas políticas e tomam essas medidas também deve ser absolutamente transparente, né? E isso a gente ainda vê um problema em relação às políticas da plataforma, na maneira como elas fazem isso. Elas não são transparentes, né? Seja em relação a deixar muito claro nas políticas como elas lidam com a desinformação. Muitas vezes as políticas nem sequer tratam especificamente de desinformação, mas as plataformas lidam com isso, por exemplo, do ponto de vista de comportamento inautêntico, como o Facebook diz, coordenado, que aí fica buscando contas que são automatizadas, etc., e comportamento coordenado entre essas contas, né? Por outro lado, conteúdos são desmonetizados ou são retirados da viralidade, são reduzidos na viralidade, mas as pessoas também não sabem exatamente como que as plataformas fazem isso, ou têm informação, ou talvez a possibilidade de apelar nesse sentido. Muitas vezes esses mecanismos também só estão disponíveis para a remoção de conteúdo. Então, nesse sentido, também é importante que as plataformas sigam nas suas ações de verificar essas ações coordenadas que são problemáticas e com conteúdos que são perniciosos à saúde, por exemplo, como a disseminação de tratamentos que não têm comprovação científica em relação à Covid, né? Mas que também façam isso
de forma transparente. Ou seja, as plataformas possam... precisam ser mais transparentes. Elas precisam de uma nova maneira de atuar. Não só serem mais transparentes, mas também terem mecanismos de devido processo, digamos assim. Para que não se elimine notícias falsas. Eu preciso fechar esse bloco, mas eu quero ouvir a Jamila. Jamila, a gente sabe que as fake news, elas surgem também dentro das próprias famílias, né? A divulgação dessas fake news. Então, fica muito difícil do ponto de vista emocional, quer dizer, teu tio passou isso, a tua avó, a tua tia, mães e pais, e como buscar um controle dessas informações, respeitando o direito de expressão, se essas informações falsas surgem dentro da própria família? Quero te ouvir rapidamente sobre isso. É bem complexo, né, Joel? Você me coloca a pergunta mais difícil. Como a gente lidar com as tias, os tios que difundem essas informações nos grupos de WhatsApp. Eu acho que a gente vai precisar fazer um exercício muito importante para o ano que vem, um exercício de recuperar os espaços de diálogo democrático, os espaços de diálogo respeitosos. A mim sempre me incomoda muito a ideia de que dentro de um grupo, por exemplo, numa rede social, numa rede de mensagens, alguém mande alguma mensagem política e logo algum moderador diz, não, a gente não fala sobre política aqui. E se a gente não fala sobre política aqui, a gente vai falar sobre política onde? A gente vai falar sobre política só entre os iguais? E a gente vai continuar reforçando essa lógica de polarização, que termina sendo a lógica dessas bolhas do Facebook, etc. Isso nos levou aonde a gente está hoje, né? Desculpa, aqui a minha gatinha tá tendo ela está se manifestando aqui enquanto eu falo. Que bom, né? Isso é bom. Como esse espaço democrático que você está falando em relação ao público, tem que começar dentro de casa. Então, ela está se manifestando. Espero que ela concorde com o que você está falando. Ela certamente está sendo criada já para respeito total à democracia, diversidade, aos direitos humanos e animais. Mas só para concluir, eu acho que essa polarização é o que traz a gente aqui, né? E eu acho muito importante a gente pensar em como recuperar essa capacidade de dialogar. Eu acho que isso tem que ser trabalhado desde a infância. Acho que vai ser uma prioridade para a gente enquanto país, enquanto sociedade, senão a gente vai ver um cenário bem complexo no ano que vem, nas eleições que vão seguir, né? Então, acho que, assim, indo um pouco além até do que é o meu trabalho cotidiano, assim, como cidadã, como brasileira, eu acho que isso vai ser fundamental para a gente ter um pouco de paciência, a gente vai ter que se dedicar a isso. Se a gente não tomar tempo para responder, para dialogar com paciência, a gente não vai conseguir superar o lugar que a gente está, né? Esse lugar lamentável aqui. Vamos agora ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A brasileira ganha prêmio da ONU com estudos sobre mudança climática e bioma do Cerrado. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. 3 jovens cientistas do Brasil, da Índia e dos Estados Unidos foram as ganhadoras deste ano do prêmio Youth for Climate, sobre o espaço como uma ferramenta para mitigar mudança climática. A geógrafa Karina Bebert Bruno venceu a competição com um estudo sobre o Cerrado brasileiro. As outras ganhadoras são a pesquisadora Malak Abdullah, dos Estados Unidos, com um estudo sobre biologia sintética, e Tejavi Shivakumar, da Índia, que escreveu sobre energia renovável e influenciadores espaciais. Nesta entrevista para a ONU News, a pesquisadora da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, afirma que a escolha de 3 mulheres é simbólica. Acredito que, por mais dificuldades que existam para as mulheres, para elas se firmarem no campo de estudos espaciais e territoriais, geográficos e em todos os campos da ciência, nós temos essa possibilidade. 3 mulheres vencedoras estão aqui para comprovar essa oportunidade. E acho que o maior benefício disso tudo, o maior aprendizado vai ser poder compartilhar estudos científicos e conhecimento científico, e não só o conhecimento em si, mas também as experiências no uso de ferramentas e dados espaciais com todas as outras mulheres que venceram este prêmio. Então, acho que esse é um dos maiores benefícios também de incentivo, né, às mulheres para que elas participem cada vez mais de competições como essas e outras semelhantes. Acredito que essa é a maior mensagem.
O trabalho da brasileira se baseou no projeto Terra Class, financiado pelo Banco Mundial, com o apoio de uma agência de cooperação alemã, e deve ajudar a inspirar mais cientistas pelo mundo. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Pois é, a pandemia não só tem más notícias, está aí uma brasileira ganhando um prêmio na ONU. Nós continuamos com o Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre as fake news nas mídias sociais, com a Veridiana Limonte e a Jamila Venturini. O Frank Valverde tem o resultado de uma enquete feita pelo Observatório do Terceiro Setor. É isso, Franklin? É verdade. Cada programa que nós apresentamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós fazemos uma enquete relacionada com o tema do programa. E o tema desse programa que nós estamos apresentando hoje, nós perguntamos, fizemos a seguinte questão para as nossas e para os nossos ouvintes. Você já recebeu uma notícia falsa sobre a vacina da Covid-19? Olha só o resultado. 86% das pessoas que responderam essa enquete disseram que sim, que receberam uma notícia falsa a respeito da vacina, né, contra a Covid-19. Né? Enfim, né, acho que a maior notícia falsa é que as vacinas não devem ser tomadas. Né? Acho que essa é a maior notícia falsa. Mas, enfim, a partir dela vem uma série de outras e 86% das pessoas receberam uma notícia falsa. Eu quero aproveitar, João, até para registrar aqui também que quem está nos ouvindo pode entrar em contato conosco com perguntas, com sugestões, enfim, com críticas, com elogios, enfim, a se manifestar da maneira como achar melhor. Isso pode ser feito através do número de WhatsApp, que está destinado só para esse tipo de interação com o público. E é o número 11 aqui, prefixo 11 aqui de São Paulo, o número é 98851-2317, prefixo 11, repito, 98851-2317. Faça a sua questão, envie aqui para nós do Observatório do Terceiro Setor. E eu queria aproveitar, Joel, e inserir uma questão que eu acho importantíssima quando a gente fala de fake news. Recentemente, né, pode dizer recentemente em termos históricos, né, já está há alguns anos, mas em termos históricos foi recente, nós tivemos o Marco Civil da Internet aprovado aqui no Brasil. Eu pergunto tanto para a Veridiana como para a Jamila, o que elas dizem desse Marco Civil? Ele funciona efetivamente no Brasil ou ele entrou para aquele folclore, como se diz aqui no Brasil, né? Lei que pega e lei que não pega, né? Esse marco pegou ou não pegou? Veridiana. Eu diria que o marco pegou em muitas coisas. Acho que tem uma coisa importante, um desafio que a gente ainda tem no Brasil em relação, por exemplo, às práticas de zero rating, que são essas práticas de navegação em que não se cobra, não se desconta da franquia de dados de uma pessoa apenas algumas aplicações, e que inclusive tem relação com a discussão que a gente faz, aplicações que eu digo aplicativos, né, os aplicativos que a gente usa no celular, e que tem relação com a questão da desinformação, no sentido de buscar informação para fora de poucas plataformas que estão dentro dessa vantagem, digamos assim, da internet grátis, por exemplo, o WhatsApp, né, de buscar informação para fora, que muitas vezes a gente até recebe um recadinho assim, né, tem certeza que quer sair daqui porque a sua navegação será cobrada? Essa parte, que é a neutralidade da rede no Marco Civil da Internet, de que toda a navegação, né, que todos os pacotes de dados na rede devem ser tratados de forma isonômica, essa parte a gente ainda tem esse desafio aí do zero rating para, de fato, tratar de forma isonômica. Agora, do ponto de vista, por exemplo, da importância da garantia da privacidade em relação às nossas navegações online, o Marco Civil, inclusive, inspirou decisão importante do STF recente, que mudou uma jurisprudência antiga, que dizia que os dados que a gente tinha armazenados no celular poderiam receber uma proteção menor do que os dados em fluxo na hora que a gente está fazendo a comunicação, né? Isso, por exemplo, permitia que se acessasse dado armazenado no celular sem uma ordem judicial. Um outro ponto importante é a discussão da moderação de conteúdo, que agora a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, porque antes esse decreto estava online, né? E agora o governo ele não deixou, não está mais público, mas são as tentativas do governo de dificultar ou talvez até impedir
a moderação de conteúdo pelas plataformas, e quando eles colocam algumas exceções ali de conteúdos que poderiam ser moderados pela plataforma sem a necessidade de uma ordem judicial, a desinformação, por exemplo, não está lá, né? E quando você, Franklin, estava comentando a pesquisa, né, a enquete, de quantas pessoas receberam desinformação em relação à vacina, se a gente olhar para as informações e para as informações que muitas vezes são dadas em manifestações públicas pelo nosso próprio presidente da República, isso todos nós, ou quase todos nós, enfim, são informações que ouvimos com frequência e que traz a dimensão da responsabilidade das autoridades públicas em relação à informação que eles disseminam, né? Então, esse é um ponto fundamental também que precisa ser discutido. Ô, Jamila, eu quero ver a tua opinião a respeito da colocação do Franklin, mas antes eu quero falar de um relatório divulgado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 67% dos estudantes de 15 anos no Brasil não conseguem diferenciar fatos de opiniões quando fazem leitura de textos. O índice está acima da média registrada em estudantes de outros 79 países, analisados pela organização, que é de 53% em média. Nos países da OECD, 55% dos alunos relataram ter sido treinados na escola sobre como reconhecer se as informações são tendenciosas, enquanto 46% dos alunos relataram que isso não acontece no Brasil. Veja, nós falamos do público em geral e agora nós temos uma pesquisa a respeito dos estudantes na faixa de 15 anos. Voltando novamente ao marco regulatório, ele está dando uma resposta satisfatória a esses momentos que a gente vive? Nossa vida digital, antes da pandemia, digamos, era razoável, agora se tornou fundamental. O marco está dando resposta a isso, que nós estamos vivendo nesse isolamento social, e claro, toda a nossa vida está depositada no trabalho que a gente faz, home office, enfim. Esse marco, ele está resolvendo a nossa vida durante a pandemia, Jamila? Olha, dificilmente algum marco jurídico consegue dar conta do que é a complexidade da nossa vida, não só na pandemia, mas acho que até além disso. Mas voltando um pouco à pergunta do Franklin, dialogando um pouco com a Adriana, o Marco Civil foi muito importante em estabelecer as referências, os princípios a partir dos quais a gente regula a internet no Brasil, né? E o Brasil foi uma referência internacional gigantesca por conta disso por muitos anos, né? Foi um exemplo para vários países tentarem estabelecer o que seriam essas regras e essa tentativa de cuidar da internet a partir de princípios e direitos, não desde uma perspectiva de criminalização. E isso foi muito importante no momento de aprovação do Marco Civil da internet. Infelizmente, hoje em dia, e há alguns anos, a gente tem se destacado como exemplo de más práticas ou más ideias em relação à regulação da internet. A gente tem retrocedido muitíssimo nesse sentido, né? Tentando implementar de uma forma muito pouco responsável mecanismos de controle de acesso à internet, por exemplo, tentando justificar que se você tiver que se registrar para acessar a internet, a chance de você disseminar desinformação, de você cometer um crime online seria menor, o que é muito questionável. Existem 1000 formas de evadir o que é esse tipo de identificação, e essa identificação, por exemplo, vou dar um exemplo assim, entre muitas ideias e projetos que já circularam nos últimos anos no nosso Congresso, esse tipo de coisa, ele acaba prejudicando quem já está mais vulnerabilizado ou quem está em risco. Defensores e defensores de direitos humanos, grupos de mulheres que assessoram mulheres que estão sofrendo violência doméstica e uma série de outras pessoas que são fundamentais para o exercício cumprimento dos direitos, para o exercício democrático de forma geral. Então, a gente, infelizmente, tem se destacado por ideias muito ruins, e o Marco Civil acaba sendo a nossa grande base, quando a gente argumenta, poxa, isso já está estabelecido, a sociedade brasileira já acordou que a gente opera a partir desses princípios, e isso é um retrocesso. Então, você tem medo desse retrocesso? Nós vivemos um retrocesso em geral no país, com a violação de direitos humanos e até um perigo real em relação à nossa democracia. Você teme retrocesso? Eu temo retrocessos constantemente. A gente já consegue observar certas coisas, né? Nem só passando pelo Congresso, por exemplo, na linha quando a gente pensa em proteção de dados pessoais. E aí é importante dizer, tanto o Marco Civil
quanto à nossa Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, foram normas consensuadas de maneira muito ampla, a partir de participação muito ampla. E o que a gente está vendo com o fechamento desse espaço democrático, desse espaço de discussão, que piorou ainda mais durante a pandemia, com a virtualidade das sessões de congresso, etc., é uma tentativa unilateral de fechamento desse espaço de debate e discussão, inclusive a partir de decretos. Então, voltando à questão da proteção de dados pessoais, a gente tem desde 2019 2 decretos que hoje em dia estão sendo questionados no STF, que autorizam a unificação, já autorizaram, isso já está em curso, apesar de muito pouca informação sobre isso, a unificação de bancos de dados detidos pelo Estado. Isso significa que diferentes órgãos do Estado poderiam acessar informações que estão sob controle de outros, o que hoje em dia não é, o que normalmente na gestão pública não é uma realidade. E as consequências disso podem ser muito graves, né? E principalmente num governo como o nosso, que significaria você ter acesso, por exemplo, a dados de ficha criminal, policiais, quando você pensa na concessão de um auxílio emergencial, por exemplo. Ou viver num mundo distópico, né, Jamila? É viver num mundo distópico, né? A distopia já chegou, então, né? Em vários aspectos, né, Franklin? É uma coisa, assim, muito grave. Então, eu acho que por isso até que eu faço ênfase em a gente pensar o que é retomar um espaço democrático no ano que vem, né? Porque, caso contrário, o caminho, a gente tem uma linha muito, muito forte para traçar, da onde a gente não quer continuar e para onde a gente não quer ir, né? Mas só para reagir à questão da educação também, que eu acho que ela é central, já é o que você traz, a nossa legislação, o currículo nacional, ele já inclui a previsão de discussões sobre tecnologias durante o currículo, durante a formação de um adolescente, dos jovens no Brasil. Mas a gente tem um contexto de precarização extremo na educação e que piorou muito durante a pandemia, né? Então, isso é uma coisa também para se levar em consideração, né? As condições de trabalho das professoras e dos professores, o acesso à conectividade das tecnologias, e vocês são jornalistas como eu, sabem também da importância que é pensar os processos de produção crítica, né, dos meios de comunicação, como a gente permite que os jovens conheçam os processos de produção da notícia e do jornalismo de forma geral, porque a gente está falando de desinformação aqui de uma certa maneira, mas a gente tem que lembrar, como a Veridiana, a gente está acostumado e a gente está imerso num contexto em que a nossa imprensa é muito editorializada, né, os grandes meios de comunicação. O fato, por exemplo, que depois dos primeiros protestos, no dia 29 de maio, no dia seguinte não havia nenhuma capa, nenhuma menção, você tem milhares de pessoas se manifestando em todo o país, e no dia seguinte isso não destaque nos principais jornais brasileiros, isso é muito grave, né? E isso acaba jogando em favor de uma sensação de que não há informação confiável, né? Então, acho que também a gente, enquanto jornalista, tem um desafio muito grande, vários desafios, né? Inúmeros desafios. É verdade. Você sabe que, Jamila, tem uma pesquisa que diz que o brasileiro é fora da realidade. A gente pode colocar bem as nossas instituições, né? Elas estão adormecidas, né? Isso vale também para os veículos de comunicação no país, né? Eles não refletem a realidade, né? Eu sigo o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais e acompanho informações do Brasil e do mundo sobre direitos humanos, causas e projetos sociais. No Instagram é @Observatório 3 Setor e no Facebook é facebook.com/Observatório 3 Setor. Os nossos programas de rádio estão disponíveis no canal do Observatório no YouTube. Lá também você encontra entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece, que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira. No canal você também pode assistir às lives realizadas pelo Observatório, todas as quintas-feiras às 17 horas. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor.
Em uma pesquisa do IPTEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria, revelou que 46% dos entrevistados, ao serem questionados sobre conteúdos falsos, concordam com pelo menos uma das fake news sobre as vacinas contra a Covid-19. A frase que alcançou o maior nível de concordância, com 26%, foi: há tratamentos alternativos, tão quais ou mais eficientes que as vacinas contra a Covid-19. Mesmo no grupo que concluiu o ensino superior, 32% acreditam em pelo menos uma das frases falsas sobre a vacina. A situação está grave no país, Veridiana. Me parece que, ao mesmo tempo, são interessantes todas essas pesquisas que vocês trazem, porque ao mesmo tempo também contribui e mostra que, por um lado, existem esses resultados que você acaba de mostrar aqui, absolutamente problemáticos, e que mesmo no estágio atual do debate ainda tem esse número de pessoas que consideram esse tipo de afirmação razoável. Por outro lado, também, outra pesquisa que foi comentada no início do nosso programa aqui hoje mostra a preocupação das pessoas com relação à desinformação e uma sensibilização maior em relação à existência dela e à necessidade de se prestar atenção, né? E a gente vê mesmo na dinâmica dos grupos e da troca de informação, as pessoas também buscando um pouco mais ver se aquele tipo de informação é real ou não é, de onde veio, qual é a fonte. Acho que isso tem a ver também com a questão da educação que a gente estava falando antes, né? Eu queria comentar um pouco o que a Jamila falava em relação às más ideias brasileiras, que a gente acaba agora trazendo os maus exemplos, né, digamos assim. No ponto de vista de desinformação, a gente tem algumas preocupações aqui em como lidar com ela em projetos de lei, que eu acho que vale a pena ressaltar aqui na nossa conversa, né? Uma delas é bastante discutida entre organizações da sociedade civil que está acompanhando a Lei de Segurança Nacional, a revogação da Lei de Segurança Nacional com outro projeto de lei que altera e inclui tipos penais no Código Penal, é a criação de um tipo penal de comunicação enganosa em massa. A gente vê com reclusão de até 5 anos, por exemplo, né? A gente vê ao mesmo tempo que existe essa preocupação, toda a complexidade do tema que a gente vem discutindo aqui mostra que lidar com isso do ponto de vista da criminalização, num projeto de lei que trata de crimes graves contra o Estado Democrático de Direito, que deveria ser excepcional e específico em relação a isso, traz bastante preocupação. Organizações da Coalizão Direitos na Rede também colocam isso, né? Que pode levar à criminalização de práticas que são mais correntes e usuários que são mais correntes e usos mais correntes da rede dentro de um arcabouço que é voltado especificamente para crimes mais graves contra o Estado Democrático de Direito. Ao invés de lidar e debater esse tema em outros momentos, como na discussão do projeto de lei de fake news, como na discussão da reforma eleitoral, com a complexidade e o debate público que isso exige. Ao mesmo tempo, a gente já vem discutindo há muito tempo, dentro do projeto de lei de fake news, artigo que busca criar rastreabilidade de mensagens em aplicativos que têm criptografia de ponta a ponta, como o WhatsApp, que poderiam criar um mapa das conversas na rede, de grupos, e a forma como grupos se articulam na rede, criando uma obrigação de retenção massiva de dados em relação às nossas conversas online, que poderiam servir também para perseguição, né, de grupos que são marginalizados e de organização de movimentos. Então, isso também é preciso olhar com cuidado para soluções que buscam lidar com a questão da desinformação do ponto de vista do aumento da vigilância e do ponto de vista da criminalização que pode atingir discursos que não são só de atores maliciosos. Então, acho que esse é um recado aqui importante para a gente ter em vista em como lidar com isso do ponto de vista da regulação também. Jamila, eu queria retornar com você, como você disse, a preocupação em relação à manipulação de dados, né? E aí a Veridiana volta a tocar nesse assunto. E esses dados podem ser usados para perseguir grupos políticos que têm uma visão crítica da realidade, né? Como nós podemos trabalhar isso, né? Como podemos... Você elogiou, foi enfático em elogiar o marco regulatório, como ele representou, né, um avanço,
mas nesses momentos de pandemia e de retrocesso em relação à nossa democracia, que cuidados a gente deve tomar para que grupos, né, não sejam perseguidos por sua visão crítica, dados não sejam manipulados, né? A gente sabe que dados são vendidos aí para organizações bancárias que ligam para você aí diariamente a respeito desse assunto, desde a manipulação de dados para fins comerciais até manipulação de dados para fins políticos. Como a sociedade civil pode reagir a isso? Acho que a gente pode pensar nisso a partir de 2 caminhos, né? Então, vou aproveitar que esse é um espaço dentro da Rádio Brasil Atual para pensar, por exemplo, como os movimentos sociais, os sindicatos, etc., também podem cumprir um papel importante em resistir à obrigatoriedade do fornecimento de certos dados a partir de políticas públicas. A gente, na Veretius Digitalis, lançou há pouco tempo uma pesquisa mais focada em outros países, né? Mas a gente foi observar como o desenvolvimento de certas políticas, seja de digitalização de modo geral, então, por exemplo, no caso do auxílio emergencial, o auxílio emergencial oferecido por meio de um aplicativo de celular. A pessoa precisa se registrar no aplicativo, etc. Essa interação, ela gera uma grande quantidade de dados que até o momento a gente não tem informação sobre como eles são utilizados, tratados, para quem esses dados vão, como esses dados são processados, etc. Sempre que a gente está falando de interações no ambiente digital, a gente está falando da geração de uma série de metadados e uma série de informações que podem eventualmente ser utilizadas para controle de comportamentos de diferentes formas. Então, pode ser desde, como você dizia, uma perseguição política, até consequências sociais e aumento de desigualdades, por exemplo, se determinados dados caem nas mãos de agentes bancários. E aí, não no caso do Brasil, mas o auxílio emergencial que a gente analisou na Bolívia, ele tinha acordos com bancos privados para a entrega desse benefício. Acho que no Brasil também foi o caso, na verdade, um decreto que permitia que o pagamento fosse feito por meio de bancos privados. E aí, o fato de que um banco privado tenha acesso à informação de que alguém, durante uma pandemia, recebeu um auxílio emergencial, é um dado importante. Não necessariamente somente o dado de seu nome, CPF, etc., é um dado pessoal que diz respeito a você unicamente e que pode trazer determinado risco. Outros dados podem ser até mais sensíveis do que a informação sobre seu nome. Então, isso é uma coisa que eu acho que é importante a gente atentar. Outra pesquisa que a gente fez, e aí lidando diretamente com um tema que talvez fosse de interesse e atenção para os sindicatos, tem a ver com certos processos de automação no Sistema Nacional de Emprego. Então, existe atualmente um acordo do Ministério da Economia com a empresa Microsoft para automatizar a sugestão de empregos ou de vagas de emprego no Sistema Nacional de Emprego, mas para isso uma série de informações tem que ser processada, eventualmente compartilhada com essa empresa privada multinacional. Então aí tem uma série de pontos de atenção que eu acho que valeria a pena serem observados com bastante cuidado por esses movimentos sociais. Por outro lado, também ainda dialogando com movimentos sociais e pegando um pouco o gancho do que a Veridiana falou, pensar que as respostas a condutas indevidas no ambiente online, elas são muito complexas e que a gente precisa evitar o raciocínio sobre criminalização, criar novos tipos penais. Acho que a gente precisa se apegar à ideia de outras soluções, principalmente quando a gente fala de expressão online. Eu sei que é uma preocupação comum e é uma preocupação legítima das mais variadas linhas e políticas e pessoas. A gente está vivendo uma situação de caos informacional seríssima no país, isso é inegável, mas a gente tem que ter muito cuidado com a criminalização, porque num sistema desigual como o nosso, num sistema judicial desigual como o nosso, isso também pode se tornar um veículo para perseguição
de comunicadoras e comunicadores da imprensa alternativa, de blogueiros e blogueiras independentes, como já acontece com a nossa difamação criminal, que é utilizada para perseguir pessoas que fazem discursos críticos. A gente tem casos de juízes que vão fazer denúncias criminais contra pessoas que estavam criticando a sua atuação. Então, isso é seríssimo e a gente tem que olhar realmente com muito cuidado. É uma grande ameaça à nossa democracia, né? Uma enorme, a gente não pode seguir pensando a partir dessa lógica, é uma armadilha. Ou seja, como você está sugerindo, é ampliar o espaço democrático de diálogo e não pensar na criminalização, né? Porque isso já existe na nossa sociedade, até com o estímulo, né, desse atual governo, de criminalizar tudo. O que é importante é buscar espaços democráticos e propor o diálogo, mesmo onde haja polarização, né? Eu agora vou chamar o Frank novamente, porque ele tem as notícias de destaque do site do Observatório. Quais foram as matérias que você destacou essa semana, Frank? As mais lidas e por quê? Olha, Joel, nós temos aqui no site do Observatório Terceiro Setor algumas matérias que alcançaram, digamos, o top 10, né? Entre elas tem duas matérias que falam sobre listas que foram elaboradas aqui pela nossa equipe. E uma delas apresenta 15 projetos com causas sociais diferentes. Uma outra lista foi das 10 ONGs que também trabalham com causas sociais que não são tão comuns. E uma outra matéria que bombou, digamos, em termos de leituras, foi sobre o Lázaro Barbosa, né? Esse que está sendo perseguido, aí, a pessoa cometeu vários crimes, aí está foragido, né? E a matéria trata em si de que ele estava em regime semiaberto, mesmo sendo um sociopata imprevisível. Então, quer dizer, o grande perigo, né, da decisão de tê-lo colocado em liberdade quando ele não, digamos, o perfil psicológico dele não era mais recomendável. Agora, a matéria principal que eu quero destacar, Joel, que eu acho que ela leva para uma reflexão muito grande, é onde estão 40 mil crianças que desaparecem por ano no Brasil. Essa é uma matéria que foi escrita pela Maria Fernanda Garcia, no nosso site, e que ela trata desse desaparecimento, né, dessas crianças. Olha só. E nós temos também um outro dado muito importante, né? De 2007 a 2016, né? Aí nesse período de praticamente 10 anos, foram registrados 693.076 boletins de ocorrência de desaparecimentos. Olha só, é um absurdo, né? Se você for pensar, mais de 500 mil de pessoas, né, foram registradas nesses 10 anos de desaparecidas, né? E esse dado das 40 mil crianças desaparecidas é um dado que foi fornecido pela ONG Mães da Sé, que é uma ONG importantíssima que trabalha nessa questão das crianças desaparecidas, né? Esse é o principal destaque que eu quero... Frank, nós temos mais 10 minutos de programa. Passou rápido essa conversa com a Veridiana e a Jamila, mas eu queria que você já falasse um pouco do nosso apoio 3 Setor, que a Mães da Sé está incluída nesse trabalho que a gente está realizando, buscando na sociedade civil um apoio para essas organizações continuarem seu trabalho, não é? Porque a pandemia acabou trazendo dificuldades, né, para a continuidade do trabalho dessas organizações, e nós criamos uma página. Que página é essa, Frank? É verdade. O nome dessa página chama-se Apoio Terceiro Setor. É uma nova ferramenta, uma plataforma online de financiamento coletivo para organizações da sociedade civil, como, por exemplo, a Mães da Sé. E para você saber mais sobre isso, eu convido que todos e todas entrem no apoie3setor.com.br. O 3 em numeral, apoie3setor.com.br. Joel, e finalizando a minha participação, já que nós temos 9 minutos agora, né? Eu pediria que tanto a Veridiana como a Jamila, nas suas falas finais, elas pudessem, de uma certa forma, orientar a todos e todas que nos ouvem e nos assistem através do YouTube, tá? Como que a pessoa pode identificar que uma notícia que ela está recebendo é fake news? Tem recursos para você se defender desse tsunami, que a gente pode dizer, de fake news que tem invadido a mídia brasileira e as redes sociais do Brasil? Começamos com você, Veridiana. Bom, a Direitos Digitais tem até uma thread muito legal sobre
sobre dicas aí para identificar notícias ou desinformação, né? Mas, de forma geral, aí, acho que é importante a gente sempre dar uma olhada na fonte da informação, ver a data. Muitas vezes a notícia falsa, inclusive, ela é uma notícia antiga, colocada num contexto de agora. É importante também que se busque outras informações para além dessa notícia, né? Se pesquise, porque muitas vezes ela lida justamente com o que a gente chama de confirmação, com viés de confirmação, de você ler justamente aquilo que você queria ler, falando aquilo que você já acha, né? Tem até o quanto a notícia, a desinformação, ela contribui mais à polarização até do que necessariamente a mudança de opinião das pessoas. Porque muitas vezes ela confirma opiniões que já existem, mas contribui para esse cenário de polarização em que a gente fica repetindo aquilo que a gente já acha e tem dificuldade de falar com os outros, né? Então, isso também tem a ver com a nossa postura diante da informação, tem a ver com a nossa postura diante do que a gente compartilha, e por isso é importante essa sensibilização de todos e tomar cuidado com... Tem um corte na última fala dela. Ai, eu não vi a sua última. Voltei. Tomar cuidado com... que você tomar cuidado com medidas que vão no sentido da criminalização enfim, considerar o nosso papel também nesse ambiente ecossistema. Jamília, eu quero te ouvir acrescentando uma coisinha na pergunta do Franklin. Quando os veículos de comunicação no país fazem parte do problema com as suas omissões, como você mesmo citou ao longo do programa? A minha sugestão, minha recomendação vai na linha de, quem tem acesso, não são todas as pessoas, mas quem tiver acesso à internet, vamos aproveitar e fazer uso dela da melhor forma possível. Vamos buscar diversidade de informações, diversidade de fontes, não acreditar em uma única fonte de informação, entender se aquilo que de repente é destaque no meio que eu estou lendo está sendo destaque também em outros lugares, e vamos se abrir. Quem eventualmente não tem acesso à internet de uma maneira ampliada, vamos se abrir a outras opiniões, vamos voltar a conversar, tentar entender, e ao invés de disputar a verdade, porque nós como jornalistas sabemos que essa verdade também é muito difícil de ser alcançada, vamos voltar a fazer um debate político aberto, vamos fazer um debate a partir da diversidade. Eu acho que isso é muito importante. Voltar a fazer um debate político muito necessário no momento que a gente vive no país, Jamila. Em uma manchete, durante todo o programa, o que de mais importante você gostaria de deixar registrado que a gente não conversou? Numa manchete, o que você diria? Você me pega, Joel, eu sou difícil, eu sou uma jornalista não praticante. Eu acho que é importante a gente entender as possibilidades e os riscos da internet de modo geral, das tecnologias de modo geral, não tomar discursos como dados, ter sempre uma perspectiva crítica para trazer quando a gente estiver lidando também com tecnologias e com políticas de tecnologia. E obrigada novamente pelo convite. Quem quiser seguir a nossa página e conhecer os materiais que a Veridiana estava mencionando, pode procurar no Twitter, @derechosdigital. E aí Derechos digitales. Muito bem. Tá aí. Ó, e vocês mandem informações. Vocês vão voltar lá com certeza no nosso programa, porque esse tema ele é frequente, a gente precisa tocar nele muito, né? Sobretudo para cumprir aquela palavra mágica que você disse durante o programa, ampliar o espaço democrático. E a gente precisa fazer isso também nos veículos de comunicação, como o rádio. Numa manchete, Veridiana, para a gente fechar a sua participação, o que mais você diria? Vou usar a sua... Você sabe, além dessa manchete, eu queria, em 30 segundos, que você dissesse o seguinte, para também fazer uma provocação. Qual é o seu maior medo que você tem nesse trabalho que você vem realizando, nesse momento que você vive no país? O que mais te dá medo? Eu vou pegar, então, a manchete que eu ia fazer e mudar para o medo, que é a redução do espaço democrático, porque a manchete seria quais são os caminhos, né, para a gente ampliar o espaço democrático. E que, nesse sentido, as soluções mágicas, soluções simplistas não vão resolver, né? E a gente já tem muitos elementos e instrumentos para se utilizar
para lidar com as questões que a gente estava falando aqui. Acho que, por exemplo, a legislação de proteção de dados em relação a como campanhas e o poder público se utiliza disso também para disseminar desinformação, direcionar conteúdo, etc., é um ponto relevante, é um debate que a gente tem que fazer no âmbito da reforma eleitoral e das campanhas eleitorais. Então, todos nós estamos preocupados com a preservação do espaço democrático e as respostas e medidas para essa preservação devem estar alinhadas justamente com esse objetivo. O Brasil Cidadão está terminando. Agradeço a presença de Veridiana Alimonte, analista de políticas públicas para a América Latina da Electronic Frontier Foundation, de Jamila Venturini, jornalista e coordenadora regional na Derrejos Digitales. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe nosso programa Observatório na Brasil Atual. Na pauta do programa, população LGBTI+, na pandemia. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Ficamos por aqui com Brasil Cidadão, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre trazendo notícias da atualidade, do Brasil e do mundo.